Começa aqui o primeiro vídeo do meu professor de economia. E como é o primeiro vídeo dessa página do Facebook, um excelente tema para tratar é um tema que eu já tinha abordado num artigo que eu escrevi no Trincheiras em outubro de 2015, que é necessário ser conservador para ser um bom economista? Quem conhece a página sabe que a resposta óbvia para essa pergunta vai ser não, mas infelizmente tem gente que pensa assim. E quando alguém fala economistas de esquerda, não apenas gente de direita dá risadinha, mas até gente de esquerda de outras ciências humanas que não gosta de economia também tem essa reação. Agora vamos discutir assim, o que leva algumas pessoas a pensarem que é necessário ser conservador para ser um bom economista. Bom, esses são os motivos listados, aí ao longo do vídeo vamos discutir um por um. Agora vamos discutir o primeiro, que que fala da maioria dos ortodoxos, que fala que os ortodoxos são maioria tanto nos departamentos de economia dos principais departamentos de economia dos Estados Unidos e da Europa, quanto nos journals mais pontuados. E isso é verdade sim, mas isso não é argumento para falar que é necessário ser de direita para ser um bom economista. Vamos chegar mais para frente. Primeiro, que não é nem necessário ser ortodoxo para ser um bom economista. E também esquerda não é a mesma coisa que heterodoxia, direita não é a mesma coisa que ortodoxia, são debates diferentes. Esquerda e direita são diferentes posições políticas e heterodoxia e ortodoxia são diferentes formas, metodologias de fazer ciência. E é um assunto muito complexo de discussão sobre o que é heterodoxia e ortodoxia. Não vou tratar com detalhes aqui e posso até fazer outro vídeo para explicar melhor o que é a diferença entre heterodoxia e ortodoxia. Mas o que é importante frisar é que ortodoxos não são necessariamente conservadores. Aqui vocês podem ver alguns notáveis exemplos de ortodoxos que são progressistas e alguns deles já ganharam prêmio de economia em homenagem a Nobel. E eles estão no topo dos rankings de publicação, citação. E outro breve comentário: heterodoxia não quer dizer necessariamente esquerda, até porque os austríacos, em parte, são heterodoxos. Bom, e outra coisa que é importante mencionar, no Brasil, como tem uma heterodoxia forte, os ortodoxos acabam virando ativos defensores da direita política, como esses aí que vocês estão vendo na tela. Mas muitos dos ortodoxos do primeiro mundo, eles não se dedicam a debate político, não são como esses aí, muitos deles trabalham com temas microeconômicos e nem se envolvem em polêmicas de esquerda versus direita. Bom, e também temos que lembrar, a heterodoxia não é coisa lá só dos malucos do Instituto de Economia da Unicamp, da UFRJ, e mesmo se fosse não seria demérito, mas também tem lugares nos Estados Unidos e na Europa onde é possível estudar a economia heterodoxa. Aí nessa tela vocês podem ver nos mapas alguns lugares, depois vocês podem pesquisar sobre onde pode estudar a economia heterodoxa no primeiro mundo. E, e concluindo a resposta do primeiro argumento, mesmo se
Não, até agora eu falei que o fato de ortodoxia ser maioria não quer dizer que tem que ser conservador para ser um bom economista, porque nem todo ortodoxo é conservador. E além disso, ser heterodoxo não é demérito, porque ser minoria não é demérito. Hoje é minoria, no dia seguinte pode ser maioria, depois minoria, depois maioria. Os paradigmas da ciência mudam. Que é importante considerar que até 1870 todos os pensadores em economia seriam considerados heterodoxos pelos padrões atuais. Não só esse, que vocês sabem que é um exemplo óbvio, mas esses também. E também tem que lembrar que nos primeiros anos, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o keynesianismo da síntese neoclássica era dominante e o Friedman era minoritário. Aí, só a partir de 1970, ele passou a ser mainstream. Agora vamos ao segundo argumento. Respondendo ao segundo argumento, tem gente que acha que precisa defender intervenção mínima ou nenhuma do Estado na economia, porque fala que quem conhece o básico de economia sabe que intervenção só atrapalha, porque tira a economia do ponto de equilíbrio ótimo. Mas realmente é só quem conhece realmente o básico e quem não chegou nem. Quem conhece só os primeiros capítulos desse livrinho e não chegou nem ao final. Porque mesmo ortodoxos que mais complexos, que estudaram mais profundamente, estudaram muitas imperfeições do mercado e que em muitos casos em que intervenção ajuda a melhorar e não piorar. E o Paul Krugman, num artigo de 1998, explicou bem isso, que tem muitos premiados economistas ortodoxos que estudam mercados imperfeitos. E até coloquei nas referências no final o nome desse artigo, que depois vocês podem pesquisar. E agora vamos a um exemplo base, um exemplo clássico de como um modelinho básico acaba não sendo representativo da realidade. O modelinho básico fala que um salário mínimo que é acima do patamar do salário de equilíbrio causa desemprego, porque nesse caso a oferta de trabalho ficaria maior do que a demanda de trabalho, mas não há evidência empírica para essa afirmativa. Isso já foi testado, até porque os Estados Unidos são um bom laboratório disso, porque cada estado tem o seu salário mínimo, aí fica até bom para pesquisar, e já teve um estudo empírico que mostrou que o aumento do salário mínimo dos trabalhadores de alimentação do estado de Nova York, logo depois teve esse aumento do salário mínimo, as contratações aumentaram e não diminuíram. E aí depois também no final, nas referências, vocês podem ver o nome desse artigo. Agora vamos discutir o terceiro argumento. Muita gente fala que é preciso ser conservador para ser um bom economista, porque dizem que os esquerdistas não entendem nada de economia, porque defendem distribuição de renda mais igualitária e que eles dizem que quem entende de economia sabe que a renda cresce mais se estiver mais bem concentrada. Mas aí tem dois problemas nesse argumento. A primeira é que não tem nenhuma prova de que renda mais concentrada vai fazer crescer mais. Essa relação entre crescimento e distribuição é muito complexa. Ninguém encontrou a resposta definitiva. Uma distribuição de renda mais desigual pode favorecer o crescimento, porque margens de lucro maiores podem incentivar mais investimento, mas, por outro lado, uma distribuição de renda mais igualitária também pode favorecer mais crescimento, porque os trabalhadores consomem mais do que os capitalistas, ou seja, quem tem renda mais baixa consome mais a renda, e distribuição de renda mais igualitária teria mais demanda, incentivaria mais produção. É por isso que tem todo esse debate entre profit-led growth, se pode ter o profit-led growth ou wage-led growth.
Mas um ponto mais importante é o seguinte: mesmo se fosse provado cientificamente que uma renda mais concentrada gera mais crescimento, não existe nenhuma prova científica de que crescimento é mais importante do que igualdade. Isso depende muito dos valores de cada um. Agora vamos a um exemplo histórico sobre essa relação entre desigualdade e crescimento. Esse gráfico aqui mostra o crescimento do PIB dos países de alta renda de 1960 aos dias atuais. E é possível verificar que nos anos 60 e 70, quando tinha políticas mais igualitaristas, como sindicatos fortes, salário mínimo acompanhando produtividade, impostos mais ricos eram mais para os ricos eram mais altos, os mercados financeiros eram mais regulados, o crescimento era maior do que a partir de 1980, na chamada era neoliberal, com sindicatos mais fracos, salário mínimo estagnado, impostos menores para os ricos, mercados financeiros desregulados. E por fim, o argumento 4. Tem gente que fala que quem é de esquerda não entende nada de economia porque acha que dá para atender demanda de vários setores da sociedade, e acha que tem dinheiro para tudo, ignorando a limitação de recursos, ignorando que recursos são limitados. Mas, na verdade, quem faz essas críticas é que não entende nada de política. Porque, na verdade, muitas vezes quem defende gastos para atender demandas de diferentes setores da sociedade sabe que os recursos são limitados, mas faz essa defesa porque entende que precisa ter apoio de diferentes setores da sociedade para ter uma base de apoio político, e que atender essas demandas não é coisa para amanhã, mas é uma coisa que pode ser atendida no longo prazo. E, como estamos perto do fim, antes de encerrar, recomendo um texto que eu escrevi no Voyager, que é 16 economistas ilustres derrubam mitos de esquerda, não sabem economia. Tem uma lista de 16 grandes economistas de esquerda e que tiveram grande contribuição não apenas para a militância de esquerda, mas para a contribuição para o desenvolvimento da ciência econômica. Aqui informações sobre eu, o autor deste vídeo. E por fim, a bibliografia, os textos que eu citei durante este vídeo. Espero que tenham gostado.